Turma, vamos começar a nossa correção da atividade complementar da semana 1, que fala sobre a química orgânica. A química orgânica recebeu inicialmente esse nome para descrever substâncias extraídas de organismos vivos. Acreditava-se que elas só podiam ser produzidas em organismos vegetais, animais, mas nunca em laboratório. Era a teoria da força vital. Entretanto, provou-se que o homem conseguia sim sintetizar os compostos orgânicos em laboratório, e então a definição de química orgânica mudou para ramo da química que estuda a maioria dos compostos formados pelo elemento carbono. Então, nós temos que a química orgânica, ela estuda todos os compostos formados pelo carbono que apresentam características específicas. Visto que o carbono é tetravalente, podendo realizar 4 ligações de diferentes maneiras, como os átomos de outros elementos ou com átomos do próprio carbono, existem milhões de seus compostos. Então, o carbono faz 4 ligações, ele é tetravalente. É o primeiro aí dos postulados de Kekulé, que é um químico muito importante para a química orgânica. Uma quantidade muito superior à de compostos inorgânicos conhecidos atualmente. Tais compostos são agrupados em diferentes funções que apresentam propriedades químicas semelhantes, tais como os hidrocarbonetos, os álcoois, as cetonas, os aldeídos, os ácidos carboxílicos, os ésteres, as aminas, as amidas, entre outras. Iniciando aí na atividade, a número 1 é a importância da química orgânica para você. A química orgânica está presente na vida de todos nós, nos produtos alimentícios, tanto de origem naturais quanto os que sofrem processo de industrialização. Nos fármacos, ela é de extrema importância para o desenvolvimento dos fármacos, remédios. Também na química industrial, nas embalagens, na produção de novos materiais, na produção de todos os plásticos que vêm aí da química orgânica e borrachas sintéticas, e na petroquímica, na química dos derivados de petróleo, entre outras. Na número 2, faça 8 estruturas químicas e mostre por que são orgânicas. Então, nós temos estruturas onde o elemento carbono é obrigatório e ele faz ligações principalmente com os átomos de hidrogênio, formando aí os compostos mais simples chamados de hidrocarboneto. O carbono liga entre átomos de carbono, suas ligações podem ser simples, duplas ou triplas. E também se liga com o átomo de hidrogênio, só que apenas em ligações simples, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Aqui nós temos 3 compostos com 2 átomos de carbono. O primeiro, nós temos a ligação simples entre eles, e as 4 ligações que o carbono necessita fazer são completadas com 3 átomos de hidrogênio para cada, formando a fórmula com 2 carbonos e 6 hidrogênios. Já no segundo, nós temos 2 átomos de carbono com a ligação dupla entre eles. Sobra apenas 2 ligações para cada carbono, formando aí um composto com 2 carbonos e 4 hidrogênios. Já o terceiro composto, nós temos 2 carbonos e apenas 2 hidrogênios, pois o carbono já faz uma ligação tripla entre seus próprios átomos. Continuando as fórmulas, nós temos exemplo aqui de 4 átomos de carbono, com ligações apenas simples entre ele e as suas 4 ligações completadas com os átomos de hidrogênio. Aqui nós vamos ver a fórmula simplificada. Os átomos de hidrogênio não precisam ficar expressos separadamente. Nós colocamos o símbolo, o H maiúsculo, com a quantidade logo aqui abaixo. E a fórmula de linhas. Cada linha corresponde à ligação covalente e cada pontinha corresponde a um átomo de carbono. 4 átomos de carbono, só que agora eles não formam uma linha reta. Eles formam aqui uma cadeia com uma ramificação, com um braço, onde um carbono ficou do lado de fora da linha reta.
Todos são ligações simples e cada um dos carbonos faz as suas 4 ligações, completando com o átomo de hidrogênio. 4 átomos de carbono, só que agora forma um composto onde todos eles estão ligados, que não possui extremidades, formando uma figura geométrica ou ciclo. Composto cíclico com 4 átomos de carbono, cada pontinha tem um carbono. Um elemento com o elemento oxigênio. Nós temos os carbonos ligando entre eles com ligação dupla e ligação simples e ligados aos átomos de carbono. Aqui nós temos a fórmula simplificada e aqui nós temos a fórmula de linha. Cada pontinha tem um carbono e aqui os hidrogênios também estão presentes, só que de forma subentendida. Cada carbono faz suas 4 ligações. E por último, também um composto geométrico, cíclico, fechado, com 6 átomos de carbono e 3 ligações duplas entre eles, formando um hexágono com as suas 3 ligações, semelhante a uma pipa. Essa figura sempre vai nos mostrar que nós temos um composto aromático. Então, nós temos um composto cíclico aromático. Classifica as estruturas orgânicas da questão 2. As estruturas que nós fizemos são exemplos. No seu caderno, você fez as que você achou melhor, com os átomos de carbono, os átomos de hidrogênio, os átomos diferentes, o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio, o fósforo, todos os halogênios. E agora a gente vai fazer a classificação das que foram feitas na questão 2. No caso das nossas, nós faremos aqui também a classificação para vocês terem uma ideia de como é feita. No primeiro composto orgânico, nós tínhamos 2 átomos de carbono ligados por ligação simples. É uma cadeia aberta, pois ela tem 2 extremidades. Ela está tanto aqui com a extremidade quanto de cá. Ela é aberta. Normal, porque ela está em linha reta. Normal, reta, linear. Saturada, pois só tem ligação simples entre os átomos de carbono. E homogênea, pois só tem átomos de carbono compondo a cadeia, a sequência. Já no segundo exemplo que nós fizemos na número 2, também são 2 átomos de carbono, mas com a ligação dupla. É uma cadeia aberta e normal. Ela tem extremidades e está em linha reta, só que insaturada pela ligação dupla e homogênea, pois apenas átomos de carbono compõem a sequência principal. A fórmula estrutural, nós vamos ter 2 átomos de carbono com a ligação tripla, cadeia aberta e normal, pois é uma linha reta, normal, reta ou linear. Insaturada, assim como a segunda. A segunda é insaturada pela ligação dupla e a terceira é insaturada pela ligação tripla. Sempre que tivermos ligações múltiplas ou dupla ou tripla entre os átomos de carbono, nós teremos cadeia insaturada e homogênea, pois apenas o elemento carbono faz a sua sequência, está na sequência. Continuando, o quarto exemplo, nós temos o butano, que tem 4 átomos de carbono em linha reta, ligados entre si e completando suas valências com os átomos de hidrogênio. É uma cadeia aberta e normal, saturada, pois tem apenas ligações simples, e também homogênea, pois apenas tem carbonos compondo a sua sequência. Carbono, carbono, carbono. E os hidrogênios, professora, estão do lado de fora da cadeia de carbonos. Para o próximo exemplo, nós temos também 4 átomos de carbono, só que não em linha reta. Um ficou para o lado de fora. Esse carbono para o lado de fora nós chamamos de ramificação. É uma cadeia aberta com 1, 2, 3 extremidades. Quando a cadeia aberta tem 3 ou mais extremidades, ela é ramificada, porque tem pelo menos um átomo de carbono do lado de fora dessa sequência. Então, ele está do lado de fora, ramificada. Saturada, pois tem apenas ligações simples, e homogênea, pois tem apenas carbono na cadeia, na sequência de carbonos.
4 átomos de carbono formando uma figura geométrica, um composto cíclico. Cíclica não aromática, porque não é aquele hexágono, né? 6 carbonos em forma de hexágono com as 3 ligações duplas alternadas, que é o que está logo abaixo, o último exemplo, que parece com uma pipa. Então, se não é aquele desenho, é não aromática. Saturada, pois tem apenas ligações simples entre os átomos de carbono, e homogênea, pois tem apenas carbono na sua sequência. O penúltimo exemplo, nós temos aqui que temos uma cadeia de carbonos e elementos diferentes. A cadeia é aberta, pois ela tem extremidade. É normal, porque não tem carbonos, né, para o lado de fora, braços. Segue a regra do dedinho, que ó, vai passando o dedinho, não sobrou carbono do lado de fora. E esses aqui, professora, não é carbono, então não é ramificada, é normal. Insaturada, pois tem uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Só conta para classificar como insaturada as ligações entre os átomos de carbono. Então, está aqui, ó, entre o 2 e o 3. Tem uma ligação dupla insaturada e homogênea. Professora, mas homogênea só pode ter carbono. Mas só tem carbono. 1, 2, 3 e 4. A sequência de carbono acabou aqui. O oxigênio está do lado de fora. Para ser heterogênea, o elemento diferente tem que ter um carbono antes e um carbono depois. Ele precisa estar entre os átomos de carbono, interferindo na sequência. Não é o caso cadeia homogênea. E por último, nós temos o benzeno, que tem 6 átomos de carbono, forma um hexágono, que parece com uma pipa, e tem aqui suas 3 ligações duplas alternadas, ou o círculo, que significa que é uma cadeia aromática. Cíclica, aromática, insaturada, pois tem ligações duplas, e homogênea, pois só tem carbonos na sequência. Química orgânica estuda o elemento carbono em seus compostos com características específicas. Exceção, o NH4CNO, é o cianato de amônio, é um sal inorgânico, vem aí dos minérios. O CO2, que é o gás carbônico, também é um gás inorgânico. E o HCN, que é o ácido cianídrico, é um ácido inorgânico. Então, aqui o carbono não forma cadeias entre si e não está ligado diretamente ao átomo de hidrogênio. E esses compostos possuem características específicas de compostos inorgânicos. Então, esses 3 não são compostos orgânicos, mesmo possuindo o carbono. As características do carbono orgânico é tetravalente, trata-se do primeiro postulado de Kekulé. Kekulé é um químico muito importante para a química orgânica, que atribuiu ao carbono a possibilidade de fazer 4 ligações. Essas 4 ligações para que o carbono esteja estável. Ele não será estável sem as 4 ligações. O elemento é o carbono, ele é tetravalente, faz 4 ligações para se estabilizar. Então, se ele não fizer as 4 ligações, ele não estará estável e o composto provavelmente não existe. As ligações do carbono podem ser múltiplas, podem ser ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Eu espero que vocês tenham aí tirado as dúvidas e feito direitinho a correção. Estou à disposição. Até a próxima aula!